E aí galera, tudo bem? E hoje o nosso encontro é um encontro romântico. Calma, que não é isso que você está pensando. Nós vamos falar sobre o romantismo em prosa e falar um pouco sobre o livro Inocência, de Visconde de Toné. Então vem com a gente! O autor, Visconde de Toné, ele tem um estilo bem simples e agradável, com características que às vezes se opõem ao romantismo. Ele se impõe a observar as paisagens, os personagens e na criação do seu próprio enredo. Sua obra mais conhecida, o livro Inocência, foi a maior obra regionalista brasileira. Então vamos entender um pouquinho como são esses personagens, vamos tentar visualizar melhor eles. Então, vamos apresentar para vocês aqui os principais. Nós temos 5. Nós temos Inocência, que o livro traz a descrição como uma moça de 18 anos. Vai descrever ela como uma moça de rosto dourado, nariz fino e mimoso, cabelos compridos e finos. É aquela moça assim, que a gente tem no romantismo como idealizado. É aquele perfil, aquele padrão que a gente tem nesses livros do romantismo. Daí a gente tem Cirino. Cirino é basicamente o mocinho da história. O livro traz a aparência física dele como um moço de cabelos e barbas bem feitas, olhos escuros e rasgados, de aspecto de aparência firme, né, e bem decidida. Até porque o posicionamento que a gente tem dele na história não podia ser diferente. E aí a história de Cirino é basicamente o quê? Ele era filho de um boticário, só que aí com 12 anos ele foi morar com um tio e padrinho. E aí esse tio e padrinho não cuidava, não tratava ele muito bem. Porém, de um jeitinho, ele passou a estudar na escola de padres. Porém, depois de um tempo, esse tio acaba falecendo. E aí ele é expulso realmente desse colégio que ele estudava e passa a dar seu jeitinho na vida. E aí, com 18 anos, Cirino passa a estudar, a trabalhar, na verdade, em uma botica velha. É assim que o livro fala. A gente entende isso como uma farmácia, né? Ele passa a trabalhar nessa botica e adquire experiências com isso. E aí, por mais ousado que pareça ser, ele passa a se identificar e a ser tratado realmente como um médico. Porque ele adquire experiências e passa a usar livros como Chernobyl, Vai de Merco, que é isso. São livros de leis que trazem bases da medicina mesmo. Ele passa a usar esses livros e passa a atuar realmente como um médico. E aí, na vila de Santana, que é onde a história realmente acontece, ele chega se identificando como um médico. E ele atua nessa área realmente. E aí, depois de Cirino, a gente tem quem? A gente tem Pereira. Pereira é o pai da Inocência principal. Pereira é um homem mais velho, lógico, ele é o pai de Inocência, mas ele é mais velho. Ele é descrito no livro como um homem gordo, de rosto expressivo e franco. Ele precisa ser franco, até porque no romantismo a gente tem muita questão da honra. E é esse homem que traz muito esse aspecto no livro, né? Ele dá a mão de sua filha em casamento para o homem Manecão, que é quem eu vou descrever agora. Então ele dá a mão de Inocência, apesar dela não gostar, não conhecer ele direito, dá a mão dela em casamento. E apesar de tudo, ele não volta atrás da sua palavra. E aí, o que é Manecão, afinal? Manecão que vai casar, mas que Inocência não quer. Manecão é um homem que é viajante também. Na verdade, era a moda do tempo, né? Os homens geralmente eram viajantes. E aí, Manecão é descrito no livro, até por Pereira mesmo, como um homem trabalhador, que não é gastador e nem dado às mulheres. Então ele idealiza esse homem como o ideal para sua filha, talvez tentando se convencer de que isso realmente seja verdade, né? E a gente tem por último o alemão, que é o Meyer, ou Mayer, chame como quiser. Ele é um homem de meia idade, que chega atrás de borboletas, ele é caçador de borboletas,
E aí, esse homem traz outro aspecto importante do romantismo, na verdade, porque essa questão da exaltação da pátria, e aí essa questão de caça a borboletas é meio que exaltando a natureza, e aí esse homem, para vocês visualizarem melhor, apesar da imagem está aparecendo aqui do lado, ele é um homem de nariz fino, porque ele é alemão, né? Então ele traz aspectos físicos desse estilo. Ele tem nariz fino, cabelos loiros, barbas compridas, rosto redondo, juvenil, olhos esbugalados. Então toda aquela característica de um alemão. Bom, galera, e partindo agora para a análise, né, e o resumo da obra em si, nós vamos ter como tema principal o amor impossível entre Inocência e o médico Cirino. Mas essa narrativa ela vai começar ali no capítulo 1 do livro com a descrição do local onde vai acontecer toda essa história. E o Visconde de Toné ele vai trazer com muita precisão essa descrição. É extremamente detalhado, porque nós temos que lembrar que nós estamos no romantismo. E uma das principais características é exatamente a exaltação da pátria, a exaltação da beleza nacional, da beleza brasileira. E Visconde de Toné vai trazer isso de uma forma extremamente acentuada nesse primeiro capítulo, que é um capítulo exclusivo para a descrição deste local. E dando início agora à narrativa em si da história, nós vamos ter o encontro de Seu Pereira e Cirino. Seu Pereira, conversando com Cirino, acaba dizendo que a sua filha, Inocência, está enferma e que precisaria de uma ajuda, de um médico, e Cirino acaba dizendo que é um médico, né? Sabemos que ele não é um médico, mas ele diz que é um médico, e Seu Pereira leva ele até a sua casa. Chegando lá, ele, antes de consultar Inocência, antes que aconteça ali o primeiro encontro entre os dois, Seu Pereira vai adverti-lo. Por quê? Seu Pereira era extremamente conservador. Ele não queria que a sua filha tivesse contato com outros homens, a não ser o homem a quem ele tinha prometido a mão de sua filha, que era Manecão. Seu Pereira vai dizer para Cirino que ele não quer que Cirino olhe para a Inocência vendo ela como uma mulher já feita, mas não. Ele quer que Cirino enxergue em Inocência apenas uma paciente. Ele, sendo médico, ela seria apenas uma paciente para ele. E Cirino fala, ok, assim será. E ele entra até o quarto de Inocência para fazer a primeira consulta. E quando ele se depara com a jovem Inocência, é amor à primeira vista. Ele se apaixona por ela. E naquela mesma noite, chega um viajante na casa de Seu Pereira, o alemão Meyer. Ele chega lá e pede hospedagem na casa de Seu Pereira. Ele é um viajante, biólogo, está à procura de borboletas para levar até a sua terra natal para serem catalogadas, e ele precisaria ali de ficar um tempo naquele vilarejo e pede a casa do Senhor Pereira como hospedagem. Ele recebe de bom grado, e isso vai se acentuar de uma forma ainda maior quando Meyer traz consigo algumas cartas, porque ele é viajante, passa em muitas cidades, e dentre essas cidades algumas pessoas pedem para ele levar algumas cartas para seus parentes ou seus conhecidos que eles querem mandar algum recado. E dentre essas cartas tem uma destinada a Seu Pereira, que é de seu irmão, que ele não vê há muito tempo. E por isso, né, ele se regozija, o coração dele se exalta de alegria, e ele acaba tratando Meyer como um irmão também na casa dele. Ele fala que você na minha casa será tratado como um dos meus, será tratado como meu irmão aqui dentro. E logo após tudo isso, né, Seu Pereira leva Meyer até o quarto de Inocência para que o seu mais novo irmão conheça a sua filha.
E ali no quarto de inocência, Meyer acaba que extrapolando um pouco dos limites, isso na concepção de Seu Pereira, quando ele fala que inocência é muito bonita e que o povo brasileiro, assim, do interior, tem um mau costume de esconder as suas mulheres, que são pessoas bonitas que deveriam ser mostradas. Seu Pereira fica meio que desconfiado, acha que ele quer alguma coisa com inocência e ele vai se apoiar em Cirino. Ele fala: Cirino, me ajude a vigiar a minha filha, porque Meyer tá querendo alguma coisa com ela. Iludido ele, né? Sendo que quem queria algo com inocência era o próprio Cirino, aquele que ele foi procurar para se apoiar, aquele que ele foi pedir para ser um vigia junto com ele. E no decorrer da história, Cirino acaba se declarando a inocência. E essa cena nós vamos mostrar para vocês, só que de um filme que foi produzido desse livro, tá certo? Confiram. Inocência. Eu juro que é. Então eu amo. Quem? A quem me ama. Bom, e depois de toda essa declaração de Cirino para a inocência, eles acabam meio que planejando ali algo. E nesse plano deles, Cirino teria que conversar com o padrinho de inocência. Essa pessoa, né, Inocência acreditava que ele poderiam ajudar os dois ali, naquele caso entre eles. E o padrinho poderia depois convencer o pai de Inocência para que ela não casasse com o Manecão, e sim com a pessoa que ela amava, que era Cirino. E Cirino corre e vai até o sítio do padrinho dela. Durante esse decorrer da história, durante esse acontecimento, Meyer ele já está indo embora. No final eu vou dizer uma coisa interessante dessa estadia dele durante a casa de Seu Pereira, de uma coisa que ele encontrou, tá? Mas Meyer vai embora, Cirino vai até o sítio do padrinho de Inocência e quem está vindo de viagem, Manecão, para chegar, para adiantar logo os preparativos para o casamento. Manecão chega na casa de Inocência e quer conversar com a sua futura esposa. Porém, ela vai lá e fala pro pai dela que ela não ama Manecão. Pesado, né? O que vocês acham que iria acontecer? Você tem a coragem de dizer na minha cara que não vai casar com o homem que seu pai escolheu? Se não vai casar com o Manecão, com quem você intenta casar? Com o homem que eu amo. Depois desse acontecimento do pai dela bater nela, ela cai, ela se machuca, ele acaba dizendo para Manecão de que essa pessoa em que ela estava apaixonada era seu Meyer, que tinha mexido com o coração de Inocência. Porém, um anãozinho, né, que tem o nome de Tico, que é um amigo de Inocência, é meio que um guarda-costas de Inocência. Ele é mudo, mas ele gesticula para Seu Pereira e fala que não seria o Meyer a pessoa em que Inocência estava apaixonada, mas sim Cirino. Ele faz os gestos ali e Seu Pereira acaba compreendendo o que ele quer dizer. Seu Pereira fala isso para Manecão e Manecão vai atrás de Cirino. Indo atrás de Cirino, ele encontra com Cirino. Eles têm ali uma conversa, né? Manecão fala: quem é você? Você é o tal médico Cirino que todos falam? E ele: sim, sou eu. Manecão acaba dizendo para ele que ele mexeu com a mulher errada, que era a mulher que estava prometida para ele. E ele acaba disparando contra Cirino. E Cirino fica agonizando ali no chão, prestes a morrer. E essa é a história de Inocência. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. E vamos expandir a literatura brasileira, essa literatura rica e bonita que nós temos aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Inocência! Inocência! Inocência!
Inocência! Abre, Inocência! O que você faz aqui? Já estou boa. Oh, eu estou doente. Você me enfeitiçou, eu estou doente de amor. E não acho remédio para a minha doença. Eu estou sofrendo de amor. Mas amor é sofrimento? Sofrimento é não tê-la em meus braços. Então, eu também amo. Quem você ama? Eu amo quem me ama. Ah, eu vou ter que fazer isso melhor. Oh.